Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. Vamos dar início às nossas reflexões do estudo do Projeto Espiritizar, abordando o livro Energia Mental e Autocura. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 9, a motivação, a vontade para desenvolver a autoconsciência. Mas vamos, primeiramente, fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, essa passagem de João 17,15 merece uma reflexão maior por nós. É interessante que Emmanuel, fazendo alusão a essa passagem bíblica, aonde Jesus diz que não pede a Deus para que tire os discípulos do mundo, mas que os livre do mal. Popularmente, interpretou-se esse mal como sendo aquele decorrente de perseguições exteriores, de afrontamentos e dificuldades no campo material. Mas Emmanuel, extraindo o espírito da letra, nos traz outro tipo de conclusão. É de que o mal ao qual Jesus pediu a Deus que nos libertasse, é do mal que opera em nós. É o mal proveniente de nossas atitudes e ações egoístas, contrárias às leis divinas. E por isso ele acrescenta: a terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós. Essa deve ser a nossa atenção maior. E, assim procedendo, receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela, da terra, em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, é nesse sentido que Emmanuel nos convida a refletir. O mal real, o mal que somos chamados a combater, ele está em nosso íntimo, está no nosso passado delituoso, está em nossas ações contrárias às leis divinas. E é justamente para termos suficiente empenho e decisão em nos libertar dele, que Jesus roga a Deus esse apoio para todos nós. Vamos então para o nosso tema, motivação e a vontade para desenvolver a autoconsciência. É o capítulo 9 do livro Energia Mental e Autocura, que estaremos iniciando agora e que deverá ainda ter alguns encontros. O capítulo é um pouco extenso e precisará de mais de um vídeo para extrairmos um conteúdo
mais aprofundado. E aqui iniciamos com: para que possamos superar a postura subconsciente em relação à vida, libertemo-nos dos ganhos secundários da acomodação. Seremos convidados a desenvolver 2 instrumentos: a motivação e a vontade de autotransformação. Quando a obra nos convida a que superemos essa postura subconsciente em relação à vida, é aquela estabelecida em atitudes estabelecidas em condicionamento, em reflexão, em emoção que se desequilibra dependendo da situação em que a pessoa tenta reagir. Esse é o campo aonde o subconsciente, assim como o nosso inconsciente profundo, traz elementos que, se não estivermos atentos, sabotam a nossa vida atual. Esse trabalho de despertamento de consciência que somos chamados aqui a elaborar. E para isso, somos lembrados de que libertemo-nos dos ganhos secundários da acomodação. Com muita frequência, o que é preciso realmente estarmos atentos para não dificultarmos esse trabalho de superação dessas atitudes subconscientes, é estarmos decididos a melhorar. É não nos acomodarmos com aquilo que já conseguimos em termos de superação, de conquista de virtudes. É preciso nos percebermos sempre em busca do melhoramento, do trabalho de superação, de melhoramento pessoal. E aqui é dito a nós que 2 instrumentos são muito importantes: a motivação e a vontade. São eles que vão nos ajudar nesse trabalho de autotransformação. Queremos aqui dar nosso boa noite a Silmara Mello, que nos diz boa noite a todos, muita paz. Também está aqui conosco Magela Alves, que nos diz boa noite lá de Minas. Também está aqui conosco nosso Hermínio Figueiredo, boa noite. E José Orlando, boa noite a todos, paz e luz. Também o Carlos André, boa noite a todos, muita paz. E o Elke de Carvalho, que nos diz boa noite a todos, gratidão em mais um estudo. Então, estamos aqui juntos nessa transmissão da Web Rádio Portal da Luz, de canais parceiros, procurando trabalhar o projeto Espiritizar na obra A Energia Mental e Autocura. Para desenvolvermos a superconsciência, geradora da felicidade plena, não basta desejar, é necessário todo o movimento em direção daquilo que nós queremos. Não é possível estar no topo de uma montanha sem a disposição de subi-la. Essa disposição de subir depende da motivação e da vontade. Então, logo no início desse parágrafo é dito a nós de que para desenvolvermos a superconsciência, que é geradora da felicidade plena, não basta desejar. É necessário todo o movimento
em direção daquilo que queremos. Nós estaremos vendo nos textos dessa noite, em detalhes, como deveremos trabalhar a motivação e a vontade. E como estarmos atentos a não submetermos a posturas de acomodação, de perspectiva desmotivadora, a proposta de melhoramento que todos os dias nós somos chamados a nos empenhar. A superconsciência é justamente localizada naquela área frontal da nossa caixa craniana, no nosso cérebro, e que diz respeito aos objetivos maiores da nossa identificação com a divindade, com as leis divinas. E ela é geradora de felicidade plena, daquilo que faculta a nós um nível de bem-estar íntimo, de dever cumprido. E nessa linha de objetivos, o conhecimento espírita que temos adquirido e esses esclarecimentos muito importantes do projeto Espiritizar servem de uma base, de um alicerce, para que de fato consigamos trabalhar com eficácia essa superconsciência a qual devemos agora dar mais cuidadosa atenção. Então, essa disposição de subir, lembrando aqui a figura, a imagem de uma montanha, depende da motivação e da vontade. É preciso esforço, é preciso decisão, mas o resultado felicitador desse trabalho, cada vez mais estaremos conscientes do valor e de como é felicitador essa conquista. O primeiro passo no processo de mudança de consciência é a idealização, a ação para se criar um ideal. Isso é, meditar naquilo que queremos para a nossa vida. A idealização é o querer inicial. Basta parar um pouco e pensar no que queremos nos aspectos emocionais, de saúde, de relacionamentos, etc. Foquemos, então, esse primeiro passo. É o processo de mudança de consciência, é a idealização. E é interessante essa caracterização do que é a idealização, quando diz a ação de criar, ação para se criar um ideal. Esse é o primeiro passo. É esse querer, de fato, do melhoramento, da superação de vícios, de tendências conflitivas que ainda identificamos em nós com relação às leis divinas. E para isso, basta parar um pouco e, de fato, pensar no que queremos, nos mais variados aspectos, o aspecto emocional, de saúde, de relacionamentos. Queremos, de fato, ter uma vida harmoniosa, proativa, nas várias áreas em que atuamos. Esse é o primeiro passo. Em sã consciência, todos queremos ser saudáveis e felizes. Torna-se necessário a realização, que é o querer com base na ação. Sem a realização, a idealização é apenas uma fantasia que imaginamos com base no auto-engano, apenas desejando a mudança. Então, aqui nesses passos iniciais para o desenvolvimento da autoconsciência, é preciso que, elaborado
a idealização, partamos para a realização, que é o querer com base na ação. E aqui é deixado bem claro para nós, sem realização, a idealização é apenas uma fantasia. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, como era bom se eu fosse uma pessoa mais calma, mais paciente. E fica apenas no estabelecimento dessa idealização, sem haver nenhuma consequência na busca de conseguir aquilo que a gente percebe ser bom para nós. Aqui nós somos chamados a esse primeiro cuidado. É preciso, após a idealização, partir para, de fato, querer realizar. Porque se isso não ocorrer, a idealização ficou apenas na base da fantasia, da ilusão. Para que transformemos as idealizações em realizações, são necessárias a motivação e a ação da vontade. Tornar realidade um ideal já não é uma tarefa tão fácil como idealizar. Vai requerer de nós todo um movimento em direção àquilo que queremos. E aqui eu abro espaço para uma reflexão maior. É evidente que nós precisamos, quando nos decidimos no trabalho da autoconsciência, de pararmos de agir por automatismos, por estar mais presente e atuante naquilo que a gente pensa, sente e faz. É muito importante o aprofundamento que vamos tendo na doutrina espírita pela identificação, estudo da realidade espiritual da vida, da atuação das leis divinas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material em que nos encontramos. Mergulhar no aprofundamento do estudo de obras como as de André Luiz, as de Manuel Filomeno de Miranda, a de espíritos como Ivone do Amaral Pereira nas suas obras, é imprescindível, porque à medida que a realidade do mundo espiritual passa a ser matéria de convicção nossa, os estímulos para a aquisição de virtudes, para partirmos para a realização do que ideamos agora em termos de qualidades espirituais e morais, vai ter todo um embasamento, vai ter uma motivação, porque nós deixamos de agir puramente por interesses materiais. Nós passamos a agir por interesses reais sobre o mundo espiritual. Pelo aprofundamento que estejamos fazendo dessas leis. Inclusive, queremos lembrar que logo mais às 8h30 da noite, às 20h30, nós teremos o estudo do livro Grilhões Partidos, com Silmara Mello, que estará fazendo a transmissão no canal Extraindo Lições, também aqui no Web Rádio e nos canais parceiros. Então, 8h30, estudo do livro Grilhões Partidos, que é uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O aprofundamento que estivermos fazendo nesses estudos, nessas obras, solidificará a realização das nossas idealizações.
Então, tornar realidade um ideal já não é uma tarefa tão fácil como idealizar. Vai requerer de nós um movimento em direção àquilo que queremos. E o estímulo para esse movimento vem das convicções já estabelecidas sobre a realidade espiritual da vida. A motivação é o motivo para realizar a ação. Existem dois tipos de motivação: a motivação por afastamento e a motivação por aproximação. Em sua maioria, as pessoas se motivam por afastamento e por isso não realizam o ideal que acalentam, tornando-o uma fantasia muito própria do processo de autoengano. É interessante isso, né? Há realmente dois aspectos principais que estaremos estudando na área da motivação. Há uma que é por afastamento e de aspectos negativos, e a outra motivação por aproximação positiva. Entendendo logo por afastamento, aqui nos é dito que é o que mais envolve a maioria das pessoas, que não realizam o ideal que acalentam. Idealizam, mas não realizam, tornando uma fantasia muito própria do processo de autoengano. Idealizar sem realizar é enganar a si próprio. Ter ideias e desejos que sabe que são bons e certos, mas não partir de fato para realizar na sua vida, é um processo de autoengano. Estudemos como funciona esse tipo de motivação. Ela está focada nos problemas de uma suposta incapacidade de resolver os problemas. É uma motivação comum nas pessoas que usam dos ganhos secundários, da acomodação, da inércia, que já estudamos no capítulo 7, que foi estudado no dia 21 de maio. Esse estudo está no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz. Você pode acessar nas transmissões ao vivo esse estudo que analisa em detalhes essa questão da inércia, da acomodação, que é o fator aí principal para essa motivação por afastamento, que é uma motivação negativa. Quem se motiva por afastamento, algumas vezes até diz que quer muito ser uma pessoa mais equilibrada. Ela diz: eu quero ser uma pessoa mais calma, mas não consigo. Mas não sou capaz. Mas é muito difícil. Mas é muito trabalhoso. Há sempre um mas que impede de realizar o seu objetivo de vida. Porque, no fundo, ela não quer realizar o trabalho para conseguir. Então, aqui a gente vai entendendo bem como se dá essa motivação por afastamento e que envolve a maioria das pessoas. E, claro, né, inclusive muitos de nós espíritas, né? É aquela questão de saber que é certo, até apreciar o que é certo, mas encontrar desculpas para não efetivar o que é certo na sua vida. E como aqui é colocado, as desculpas são as mais variadas, sempre se caracterizando por um mas, contudo, todavia, entretanto, por tal ou tal motivo eu ainda não consigo. Precisamos estar muito atentos a essas armadilhas do ego, associadas à acomodação, à falta de estímulo para conseguir aquilo que a gente sabe que é certo.
Se sabemos que é certo, partamos para conseguir. É a motivação que mais adiante nós iremos ver por aproximação. Mas ainda sobre essa nos é dito o seguinte: seu foco principal é nos problemas e na sua suposta incapacidade em resolvê-los. Dizemos suposta porque essa incapacidade não é real, pois se trata apenas de uma crença limitadora, em que a pessoa acredita que não é capaz. Contudo, na realidade, ela apenas não quer fazer esforços para resolver a questão. Vamos analisar aqui um pouco mais essa questão. Então, nessa motivação por afastamento, a pessoa, o seu foco principal é nos problemas e na suposta incapacidade. Eis aí o fio da questão, a raiz do problema. É preciso, diante daquilo que nós sabemos, que é certo, que é bom, que é positivo, concentrarmos nossa atenção, nosso foco em obter aquilo que sabemos que é certo. E não dirigir atenção às dificuldades e entraves temporários que possamos estar tendo. É essa diretriz que aqui nos é apresentada para que trabalhemos a superação dessa motivação negativa por afastamento. Outro ponto que aqui é destacado é quando diz assim: essa incapacidade não é real. Se trata apenas de uma crença limitadora, em que a pessoa acredita que não é capaz. Meus amigos, é aquilo. Nós estamos reencarnados em plena época do desenvolvimento da promessa de Jesus do Consolador prometido. Aquilo que a doutrina espírita nos assinala como sendo o ideal, o que devemos realizar em nossa vida, é apontado porque temos capacidade de realizar. Não nos embasemos em justificativas falsas de determinadas dificuldades pessoais para não adquirir determinada virtude, para não superar determinada acomodação ou vício. Se recebemos a luz do entendimento, do esclarecimento pela doutrina espírita, é porque somos capazes de realizar essa proposta em nossa vida. E uma crença limitadora em que a pessoa acredita que não é capaz. Contudo, na realidade, ela apenas não quer fazer esforços para resolver a questão. Aí precisamos refletir conosco mesmo. Por que está sendo tão difícil eu resolver tal questão íntima comigo? O que é que está me entravando? Ou que eu estou permitindo que entrave? Quando, na verdade, a espiritualidade tem me apontado na minha consciência de que eu posso e devo resolver essa questão. É esse ponto que nós somos chamados a refletir nesse estudo de hoje. Como dissemos no início, no próximo encontro nós estaremos dando prosseguimento a esse mesmo capítulo 9, a motivação na vontade para desenvolver a autoconsciência. Sempre deixando o estímulo para você que nos acompanha, a aquisição do livro A Energia Mental e a Autocura, do projeto
espiritizar. Se possível, deixe seu comentário, compartilhe e vamos trabalhar aí juntos na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.